Existem momentos na vida que a nossa maior batalha não é com pessoas, com coisas ou situações, mas é dentro de nós, é dentro da gente. Hoje vou estar lendo no livro de Lucas, do capítulo 39 em diante, aonde fala Jesus no Monte das Oliveiras. E saindo Jesus, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. A tristeza nos faz desanimar. A tristeza nos faz ficar prostrados, que nem fala esse último versículo que eu li aqui. Os discípulos estavam tão tristes que não aguentaram ficar acordados, eles estavam dormindo. E Jesus falou assim: levantem-se e orem. Muitas vezes nós estamos assim, desanimados, para baixo, tristes, mas o Senhor nos fala: levante-se e ore. E ore. Essa passagem aqui Jesus foi ao Monte das Oliveiras logo depois que ele foi traído por Judas. E Jesus passou, nesse momento, por uma luta silenciosa, profunda e imensa. E assim também acontece conosco muitas vezes. Dentro de nós, passamos por situações que ninguém vê, por lutas que ninguém sente, que só nós estamos sentindo. E quando o coração pesa, quando a mente não para, quando as emoções se misturam, aí você se vê diante de uma decisão difícil, assim como Jesus fez aqui. Ele estava diante de uma decisão difícil, uma situação que fala aqui que Jesus ele estava numa verdadeira agonia e ele orava muito e ele pediu para o Pai: afasta de mim este cálice,
Contudo, não se faça a minha vontade sem a tua. Quando estamos dessa forma, precisamos ir orar, clamar ao Senhor, para que Ele nos dê forças. Mas se estamos passando por uma situação difícil, precisamos colocar nas mãos do Senhor e que não seja feita a nossa vontade. E sim, que seja feita a vontade do Senhor. Às vezes a gente sabe que precisa tomar uma decisão. A gente sabe que não é fácil. Talvez você já tenha vivido essa situação ou está passando por isso agora. E sabemos como Jesus aqui sofreu e estava sentindo dor, nós também sofremos e sentimos dor. Mas um momento certo, nós temos que escolher. Nós temos que entender que precisamos seguir o caminho. Muitas vezes essa dor até é porque estamos numa luta entre a nossa vontade e a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes temos dificuldade de aceitar que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Que os caminhos do Senhor, que os propósitos do Senhor são diferentes. Precisamos entender que dói. A mudança dói. Fazer escolhas diferentes do que estamos acostumados dói. Mas não é a nossa vontade que deve prevalecer. É a vontade do Senhor que deve prevalecer sobre as nossas vidas e que nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar a nossa vontade tomar conta de nós. Nós temos que deixar que o Senhor haja em nossas vidas e que o propósito que Ele tem para nós se cumpra. Quando estamos nessa situação, nós nos encontramos no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, que nem Jesus estava. Sofrendo. Jesus sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia e ele estava sentindo essa dor, ele estava sofrendo, ele sabia dessa dor da rejeição que ele ia sofrer, que ele já estava sofrendo ali pelas pessoas. Ele sabia o que ia acontecer. Muitas vezes nós também sabemos. E é por isso que lutamos, é por isso que sentimos esse sofrimento no nosso coração. Não foi uma surpresa para Jesus. Ele estava consciente de tudo. Ele sabia o que estava por vir. Muitas vezes sabemos nós também. Mas o medo tenta nos impedir. Mas o medo não pode prevalecer. E muitas vezes nós achamos que sentir medo, angústia ou dificuldade é falta de fé. Mas não é. Jesus também sentiu, como podemos ver aqui na palavra dele. Como está relatando aqui na Bíblia. Jesus sentiu também. Mas mesmo assim, ele não negou o que ele estava sentindo. Ele expôs, ele orou e falou para o Senhor o que ele estava sentindo. Ele expressou.
nós também devemos expressar nossos sentimentos, nossos medos, nossos traumas, nossas dificuldades mais profundas, nossas angústias. Nós devemos orar, clamar ao Senhor, entregar nas mãos dele. Mas nós temos que saber que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. E devemos crer e saber e ter certeza de que a vontade de Deus precisa prevalecer sobre as nossas vidas. É que é no meio do sentimento, do sofrimento, escolhendo obedecer, que chegaremos à nossa vitória. E isso é ter maturidade espiritual. Isso é ter fé verdadeira. Porque a fé não é quando está tudo bem, quando estamos felizes, festejando, a vida está em mil maravilhas, estamos tranquilos. Mas a fé, muitas vezes, é quando tudo não está indo bem, quando as coisas não estão confortáveis. Nós temos que continuar, mesmo quando está doendo, precisamos continuar e ter fé no nosso coração. Porque só assim chegaremos no nosso destino, no nosso futuro. Isso é carregar a nossa cruz. Talvez ninguém esteja vendo as suas lutas interiores, ninguém está vendo as suas orações, o seu esforço, as decisões que você tem que tomar dentro de você, no seu interior. Mas Deus está vendo. Deus está vendo e Ele, por mais que pareça, mas Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. É em meio a essa entrega, é em meio a renúncias que temos que confiar no Senhor. Ele não está fazendo isso, Deus não está fazendo isso para nos ferir, mas porque Ele está nos preparando para algo muito maior. Porque toda entrega precisa de uma transformação, de uma mudança, de um renovo. E esse aqui, esse canal, tem esse objetivo de transformação, de mudança e de renovo. E se você chegou até aqui, as palavras que eu estou falando fazem sentido na sua vida e você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se inscreva, curte, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também está precisando de um renovo e de uma transformação de vida. Assim você também vai estar sendo canal de bênção na vida dessa pessoa. Porque só por meio de entrega e de propósito e de transformação que acontece o nosso crescimento. E o nosso crescimento vai nos levar até o propósito da nossa vida, alinhado junto com o propósito que Deus tem para nós. E por isso precisamos ficar firmes, ficar em oração, confiar no Senhor, nos entregar, obedecer e seguir em frente. Mesmo com medo, mesmo muitas vezes com dor no coração, mas é o que sabemos que é necessário ser feito.
porque assim a nossa fé será amadurecida, o nosso coração será fortalecido e a nossa vitória será certa. Nós não somos perfeitos e Deus não está pedindo que sejamos. Mas Ele quer que nós o sigamos, que nós nos entregamos a nossa vida a Ele e que façamos a vontade dEle. Mesmo em meio aos conflitos, às dificuldades, mesmo quando não está tudo tão confortável, porque nós gostamos e ficamos bem, achamos que fica tudo bem se estamos confortáveis, tudo no controle, se estamos nos sentindo seguros. Mas a vontade que o Senhor tem nas nossas vidas é que nós nos transformamos, que nós crescemos, nos desenvolvemos como pessoa, como espírito, para chegarmos ao propósito que o Senhor tem em nossas vidas, para chegarmos a ficar alinhados com a vontade de Deus. Então precisamos decidir e conduzir a nossa vida com fé para uma mudança, para um renovo, para um novo destino, para um novo lugar, porque é isso que nós estamos querendo. Mudança, transformação. Se não fosse, você não estaria nem aqui. Se estivesse tudo bem, você não ia nem estar aqui, ouvindo essa palavra. Se você está satisfeito com a sua vida, se está tudo bem, você não ia estar procurando mudança e transformação. Eu quero mudança e transformação na minha vida, na minha casa, na minha família. E tem que começar dentro de mim. Dentro de mim, a decisão tem que ser minha. Para só depois ela acontecer ao nosso exterior, ser refletida para fora e ser contagiada a tudo que tem à nossa volta. Se você quer ter um marido melhor, você precisa mudar primeiro. Se você quer ter filhos com atitudes diferentes, você precisa mudar primeiro. Se você está falando, mas Deus está no controle de tudo. Então por que as coisas não estão bem? Deus quer o melhor para nós. Às vezes precisamos passar por situações como Jesus passou aqui, mas ele sabia o que ele precisava fazer. Ele sabia o que estava por vir, mas ele não desistiu. Ele enfrentou, ele continuou e foi essa decisão, a decisão mais difícil da vida dele, que mudou toda a história, que mudou a minha história, que mudou a sua história. Pela oportunidade que nós temos hoje, pela oportunidade que nós temos hoje de estar aceitando e reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é conosco, que nós temos a oportunidade da remissão dos nossos pecados, a oportunidade de entregar tudo a Ele. A fé verdadeira não é ausência de dor. A fé verdadeira é decisão de obedecer mesmo a sentimentos difíceis, em meio à dor, em meio a situações. Eu vou estar orando assim pela minha vida e pela sua. Soberano Deus e Pai, entrego a Ti a minha vida e de todos que estão fazendo parte desse propósito de mudança e de transformação de vida. O Senhor possa estar nos dando muita fé, coragem, sabedoria, confiança, Senhor, para que possamos decidir, Senhor, e que possamos seguir a Tua vontade, o Teu querer, os Teus caminhos, Senhor, os Teus preceitos.
aquilo que o Senhor tem deixado para nós. Senhor, muitas vezes é muito difícil, Senhor, nós ter mudanças de vida, deixarmos coisas e situações e costumes que estamos acostumados ou que estão impregnados em nós há muitos anos. Mas sabemos, Senhor, que com a Tua força, com o Teu renovo, sobre as nossas vidas nós vamos vencer. Nós vamos conseguir, Senhor, nos libertar de toda essa situação, de tudo que está nos prendendo a coisas, a vícios, a situações que não são da Tua vontade, que não fazem parte do Teu caminho, que não fazem parte, que não podem ficar conosco. Temos que deixar para trás. Temos que nos libertar para chegar ao destino, à bênção, à vitória, ao nosso propósito. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo a cada dia, e que possamos nos lembrar que ainda em meio ao silêncio, o Senhor está conosco. Nem que seja para que nós possamos ficar mais fortalecidos em Ti, crendo que só o Senhor é Deus e que a nossa vitória está em Ti. Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de Te buscar, que temos de estar aqui aprendendo a cada dia mais de Ti, da Tua vontade, do Teu querer sobre as nossas vidas. Entrego, Senhor, tudo nas Tuas mãos, a minha vida, a minha casa, os meus filhos, e assim todos os que estão aqui, todos os que estão ouvindo, Senhor, essa oração, essa reflexão. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar operando, libertando, transformando. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção e a vitória sobre a vida de cada um que está fazendo parte dessa trajetória. Em nome de Jesus, amém. Mesmo em meio à dor, à dificuldade, a desejos que venham ao nosso coração, aos nossos pensamentos, mas que sabemos que não fazem parte, que não são mais bem-vindos, que temos que deixar para trás. Temos que tomar uma nova postura, uma nova atitude. Que possamos seguir em frente, com fé e com coragem. E não deixar-nos abater como os discípulos ali deixaram que a tristeza tomasse conta deles. Que o desânimo entrasse. Em nome de Jesus eu declaro fé, força e coragem sobre a sua vida nesse dia. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que você for fazer. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.